Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanham a cada dia, estudando junto conosco a Palavra de Deus, e também agradecemos a Deus por esta oportunidade que nos é dada de estudarmos a Sua Palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado uma vez mais por nos conceder um dia de vida e também por nos conceder a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo se faça presente com cada um de nós, nos dando entendimento do estudo que iremos fazer e que possamos colocá-lo em prática em nossa vida. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando sobre como nos preparar para nos encontrarmos com Jesus e nós estamos no segundo estudo que estamos fazendo sobre este assunto, e nós esta semana estivemos falando até aqui acerca de Daniel, seus 3 companheiros. Eles foram levados cativos para a Babilônia e eles tomaram um propósito, eles decidiram se manter fiéis a Deus, acontecesse o que acontecesse com eles. E nós vimos então no capítulo 1, eles se mantendo fiéis a Deus, mesmo recebendo nomes pagãos e também diante da comida do rei, não se contaminaram com a comida do rei. Depois nós encontramos Daniel, ele sendo grandemente abençoado por Deus e revelando o que o rei havia sonhado, uma estátua, e essa estátua era dividida em várias partes, e cada parte representava um reino que iria suceder a Babilônia, que era a cabeça de ouro. E o rei, não se contentando com a cabeça de ouro, mandou fazer uma estátua toda de ouro, uma estátua de 27 metros de altura por quase 3 de largura, toda de ouro, e ele disse que todos deveriam se prostrar, se ajoelhar diante da estátua quando fosse tocada uma música. Mas os 3 companheiros de Daniel, eles não se prostraram, eles estavam ali em pé, se mantiveram fiéis a Deus, mesmo sob a ameaça de serem jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E isso aconteceu. O rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha e eles foram então lançados ali dentro porque decidiram permanecer fiéis. Interessante que no capítulo 3 o rei fala assim: quem é o Deus de vocês que poderá livrar vocês das minhas mãos? E então os 3 jovens disseram: o nosso Deus, ele poderá livrar, mas se ele não quiser nos livrar, mesmo assim nós não vamos nos prostrar. Eles foram lançados e então não tinha somente 3, já tinham 4, porque Jesus apareceu dentro da fornalha com eles. E o rei então ficou maravilhado e disse que não havia Deus semelhante ao Deus dos hebreus, Daniel e seus 3 companheiros. E ele então fez um decreto que todos deveriam adorar este Deus. Mas acontece que no capítulo 4 nós já encontramos aqui o rei Nabucodonosor, ele já novamente se exaltando, se achando superior e como um Deus. E então no capítulo 4 e no verso 30 nós lemos: falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Agora aqui ele se gloriando novamente, né? O grande Nabucodonosor. Mas o que nós queremos dizer, amigos e irmãos, que não é suficiente nós crermos intelectualmente em Jesus. Isso não é suficiente. O que nós precisamos fazer é o que está em João capítulo 3 e no verso 7, que a palavra de Deus nos diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não basta nós conhecermos a Deus intelectualmente, nós precisamos nascer de novo, precisamos passar pelo batismo, confirmando a nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos tornarmos uma nova criatura em Cristo mediante o poder do Espírito Santo atuando em nossa vida. Em João, no capítulo 15, no verso 5, Jesus, aqui ele falando que ele é a videira e que nós somos as varas, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o rei Nabucodonosor, ele não podia fazer nada se Deus não permitisse que ele fizesse. E ele então
tendo essa atitude de querer se exaltar, vejam o que aconteceu com ele. Ele se tornou um animal. Ele se tornou um animal e ele foi comer pasto juntamente com os bois. Por quê? Porque ele blasfemou do nome de Deus. E ele permaneceu ali cerca de 7 anos como um animal. E as pessoas passavam e diziam, olha, aquele é o rei Nabucodonosor, e ele ali como um animal. E depois então que se passaram 7 anos, ele recuperou os seus sentidos, ele voltou novamente a ter uma vida normal, e aí sim ele reconheceu o Deus como Deus verdadeiro, o Deus que está acima de todas as coisas. Em Atos, no capítulo 17 e no verso 38, a palavra de Deus, ela nos diz, Atos 17, verso 28, nem, diz aqui 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, em Deus nós nos movemos e existimos. Nós não somos nada sem o poder de Deus em nossa vida. E ainda em Daniel, no capítulo 5 e no verso 23, nós encontramos aqui o que aconteceu com o rei Belsazar. Ele usou os utensílios de ouro que tinham sido levados de Jerusalém para a Babilônia, e ele tomou vinho naqueles castiçais de ouro que eram sagrados, e então apareceu uma mão na parede escrevendo, olha, você foi pesado e achado em falta. Então, naquela mesma noite, Belsazar perdeu o reino para os medo-persas, como estava previsto na profecia que Babilônia ia passar, e aí veio os medo-persas. Está em Daniel capítulo 5, você pode ler. Mas o que eu quero ler ainda para vocês está em João, no capítulo 3. João, capítulo 3, e no verso 7, a palavra de Deus, ela aqui nos diz, João 3 e o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Precisamos, amigos e irmãos, se quisermos estar com Jesus, se quisermos nos encontrar com Jesus, nos preparar para estar com Ele nos céus, nós precisamos nascer de novo. Nós não estaremos no céu com Jesus se nós não nos humilharmos, se nós não aceitarmos a Jesus como Senhor e como soberano em nossa vida, porque somente através dele é que nós temos garantida a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a aceitarmos cada dia o Senhor Jesus em nossa vida e somente Ele ser adorado e glorificado através de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.